Olá, eu sou Marcos Petri, este aqui é mais um vídeo do canal Diário de um Autista e hoje nós vamos buscar entender como o autista se expressa e como ajudá-lo a fazer isso de uma forma melhor. Já deixa aquele joinha, se inscreve no canal para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e te conectar a essa comunidade de discussões que a gente faz toda semana. Vocês pais me trazem essa dúvida muito, talvez é a que mais surja em pesquisas, em comentários, em menções lá no Instagram, e expressar-se, principalmente com a fala funcional, é um processo, nós nunca podemos nos esquecer disso. Falar são várias etapas, a gente só dá valor para a última, que é formar frases, ter uma fala direcionada e funcional, prestar atenção em coisas ao mesmo tempo, mas antes disso, o autista sente dificuldade em olhar, manter contato visual, saber de onde vêm os sons, modular, ou seja, entender os graves e os agudos, e todos esses passos eu segui na minha vida antes que pudesse falar. Claro que muitos deles foram feitos pelos meus pais, antes mesmo de eu descobrir ser autista, mas eles adicionaram para mim um repertório de fala que hoje eu tenho. E eu ainda passo por um processo de descobrimento da fala dia após dia. Porque como um processo que é, não pode ser deixado parado. Quando a gente deixa de estimular a fala, mesmo que o autista tenha eloquência, que saiba falar bem, o cérebro entende, eu não vou devotar tanto esforço à fala. Então, a fala regride. Para falar, então, nós temos que ter consciência de se o autista faz contato visual, se ele tem um apoio bom para entender da onde vêm os sons e se ele sabe o porquê falar. Eu começaria a desvendar esse mistério pelo porquê falar. As pessoas falam com o autista, mas muitas vezes não falam de uma forma que o convide. Precisa haver historinhas baseadas no interesse dele, precisa haver à disposição dele livros para entender de onde vieram essas historinhas, dramatização dessas mesmas. Vejam que eu parto de um ponto só para facilitar, mas isso tem me ajudado, até hoje, com 28 anos de idade. Música, 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 falar de música, cantar música, ler sobre música, isso que pode parecer obsessivo para vocês neurotípicos, cria muita informação prática no meu cérebro e faz com que eu desenvolva cada dia mais a fala. Isso pode ajudar na comunicação dos filhos de vocês. É aí que vocês vão oferecer ajuda. E também entender as vias que eles têm para comunicar. Muitas vezes nós queremos que eles atinjam a fala, mas eles têm uma boa via para nos oferecer, como gestos, compreensão, o que a gente chama de modulação, que é perceber graves, médios e agudos. E agora, tudo que se precisa fazer é investir em tudo isso e dizer que é bom. Quando o autista entende que aquela comunicação que ele tem é boa e assertiva, ele já vai ficar mais preparado para falar. Não quer dizer que vai ser um processo fácil, mas vai ser mais facilitado. E se ao longo dos dias nós formos criando esses apoios, ele vai se sentir mais confortável para explorar mais sons, mais jeitos de mexer a boca, mais jeitos de lidar com a sua sensibilidade, que isso também é uma coisa que precisa ser levada em consideração. O autista, muitas vezes, é hipersensível aqui na garganta. Então, se ele abre a boca e sai um som, ele sente coçar aqui, ou qualquer movimento aqui na laringe, ele vai se refrear de falar. Talvez vocês nunca tenham pensado por esse ângulo, pais. Mas, se nós fizermos massagem, se nós falarmos para que serve aqui o que a gente chama de trato vocal, que é para tu projetar os sons, e se a partir dos gestos, se a partir das tentativas de olhar, identificar graves, médios e agudos, nós valorizarmos, aí nós teremos uma boa jornada rumo à fala funcional. Também, nós temos que valorizar as estereotipias vocais. Vamos dizer que o autista, por exemplo, faça e,
com esse som ele pode comunicar muita coisa, mas nós não percebemos. Vamos supor que algum dia ele faça "e", porque alguém está tocando violão. Vocês podem intervir: "O violão, filho, que legal! Que música é?" E aí ele faz de novo "e". Aí vocês intervêm para expandir a vontade e o porquê de se comunicar. É do Raul Seixas? É do Zé Ramalho? Olha só que legal! A música Avorrai do Zé Ramalho. E assim vocês vão fazendo com que aquilo que eles te ofertam de comunicação seja expandido. Não vai ser um processo da noite para o dia. Definitivamente não vai ser fácil, mas aqui são passos iniciais muito importantes, que depois de dados transformam a caminhada em mais leve. Mas se precisa aproveitar, se o autista busca saber de onde vem o som, exercitar um pouco do contato visual e valorizar o apoio visual que ele já tem. Por exemplo, ele gosta de objetos. Pegue esses objetos, fale sobre eles para ficar depositado na memória. Valorizar as emissões vocais. E, algumas estereotipias também podem ser valorizadas. Levar a mão à boca. Leva a mão à boca. Ó, filho, a boca do papai, a boca da mamãe sempre ficando na altura dos olhos, para que ele perceba que a boca faz falar. E eu precisarei desenvolver a minha boca e também a minha laringe e o meu trato vocal, claro, depois para falar. E aí o autista se sente motivado. E sempre perceber que a fala é diferente em ritmo para cada autista. Tem autistas que conseguem olhar, conseguem identificar de onde vem o som, se é grave, se é médio, se é agudo, mas não tem um porquê falar muito. Muitas pessoas vêm aqui, por exemplo, dizer que eu falo com o autista, mas ele não fala de volta. E aí tem 2 pontos a serem observados. Muitas vezes nós falamos cheios de traquejo, falamos muito rápido, muitas sentenças, muitas frases ao mesmo tempo. E o autista, gente, ele processa uma informação por vez. Então é lógico que ele não vai te devolver a fala no mesmo ritmo. Mas espera, entre as tuas falas, faz uma pausa, respira um pouco, tenta alongar as tuas frases. Talvez ele consiga processar melhor. E quando tu dares um porquê para falar, talvez a fala venha. De novo, eu ressalto, tem que ressaltar isso aqui nesse vídeo e na vida de vocês. Falar não é um processo simples, é talvez o mais complexo que a gente faz. Porque quando a gente fala, a gente usa o tato, a visão, muitas vezes o paladar, porque a gente sente dentro da boca as nossas sensações e baseado nisso a gente modula e a gente comunica. Então treine essas coisas em separado. Se ele imita, se ele vê, percebe o som e só depois crie um porquê falar, aproveitando aquilo que ele te entrega, te oferece para a melhor caminhada nesse sentido. E falar sempre é praticar. Eu, com 28 anos de idade, aqui eloquente, sempre estou praticando algum trava-língua, alguma língua diferente, algum jeito diferente de escrever as mesmas palavras, porque eu sei que é um processo. E a partir do momento em que eu deixar de praticar, talvez a fala regrida. Vocês não vão perceber, porque eu já avancei muito, mas eu posso regredir. Esquecer palavras, esquecer inflexões, esquecer como se conjuga alguns verbos. Então, por isso, eu estou sempre praticando. O autista tem um cérebro muito eficiente em adaptação, mas também tem muito eficiente em flexibilidade. Por quê? Porque o cérebro, por natureza, é um órgão que economiza. Ele precisa gastar o menos possível de energia para fazer de forma eficiente seus processos. Então, se não tiver incentivo para gastar mais energia na fala, ele vai dizer, opa, não tem incentivo. Então eu vou mandar menos estímulo para a área da fala. Isso acontece com todos nós, mas com o autista,
como a fala funcional muitas vezes é um empecilho, isso acaba se tornando mais visível. Invistam no filho de vocês, nos dons que ele tem e também naquilo que ele entrega e oferece. Assim, vocês desafiam um pouco mais a cada dia. E creiam nesse processo, um pouco a cada dia. Não comparem com o filho da vizinha, não comparem com o filho de outras pessoas. E ao falar com o autista, também não o compare com os outros amigos que tu tens. Mas o João fala pra caramba. Por que o Pedro, que é autista, não fala? Não é que ele não fale, não é que ele não te responda, aliás. Ele te responde, mas em média leva 6 segundos para fazer isso. Tenha isso em mente e dê todas as formas de comunicação para um autista. Até mesmo para aqueles que são verbais. Quantas vezes eu preciso de um apoio visual? Meu diretor está ali fazendo as expressões, mostrando alguns papelzinhos, as marcações para fazer apoio visual. Eu estou aqui olhando para vocês na câmera, estou olhando aqui para os meus conteúdos aqui embaixo e de vez em quando eu dou uma volta no cenário para apoio visual. Olhar para um rosto humano, essa é a última reflexão que eu vos deixo, cansa para um autista. Então deixe ele falar muitas vezes sem olhar para vocês, porque ele está buscando força e estruturando as suas frases. Só depois ele vai falar de fato. Mas a gente exige que ele não faça esse primeiro processo. E sem esse olhar para o ambiente, para o objeto parado, para o objeto estático, ele não consegue chegar às suas ideias, argumentos e discussões lógicas. Pessoal, vamos crer nessas ferramentas que o autista já nos oferece e vamos dar para ele o tempo que precisar, com obstáculos calculados, riscos a correr e também um objetivo para cada dia. Para que eu vou falar? Cada um de vocês sabe para que o filho de vocês precisaria se comunicar melhor na fala? Anotem, reflitam e pratiquem. Pessoal, um grande beijo, principalmente aos papais. Nós estamos no mês de agosto, mês de vocês. Se cuidem, cuidem dos filhos de vocês, sejam referência e exemplo, sempre. Um grande abraço, até um próximo vídeo aqui do Diário de um Autista. Tchau!